Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. 30 horas. Pouco mais de um dia desde que helicópteros Delta Force desapareceram no horizonte caribenho, levando Nicolás Maduro e Cília Flores acorrentados rumo a uma cela em Brooklyn. 30 horas desde que Donald Trump declarou ao mundo que os Estados Unidos governariam Venezuela até uma transição segura e adequada. E também 30 horas desde que uma mulher chamada Delcy Rodrigues se tornou o símbolo mais improvável da resistência contra o Império no século XXI. Estamos testemunhando algo que nem os mais visionários analistas geopolíticos previram. A primeira mulher presidente interina da Venezuela nasceu não de eleição, mas de um ato de resistência institucional contra a maior operação de regime change hemisférica desde a invasão do Panamá em 1989. O antigolpe jurídico Tribunal Supremo de Justiça venezuelano tomou decisão que ecoará por décadas nos anais do direito internacional. Declarou a ausência involuntária de Maduro e transferiu constitucionalmente todos os poderes presidenciais para a vice-presidente Delcy Rodrigues. Não foi golpe. Foi antigolpe uma manobra jurídica que deixou Washington em estado de choque completo, porque o cálculo imperial era simples e brutal: capturar o ditador, instalar Maria Corina Machado como presidente fantoche, controlar reservas petrolíferas de 300 bilhões de barris e transformar Venezuela no maior posto de gasolina americano do hemisfério. O que eles não calcularam foi que o próprio sistema jurídico bolivariano havia antecipado cenários de decapitação do governo e criado mecanismos de continuidade que funcionaram com a precisão de um relógio suíço. As primeiras palavras: Rodrigues assumiu a presidência interina às 14h30 do dia 4 de janeiro, aproximadamente 12 horas e meia após o sequestro de Maduro. Sua primeira declaração foi eco direto de Simão Bolívar enfrentando realistas espanhóis: Venezuela não será colônia de nenhum país. 4 palavras que resumem 200 anos de luta anticolonial. Venezuela não será colônia. Quem é Delcy Rodrigues, mas? Delcy Rodrigues não é apenas figura de resistência simbólica. Aos 55 anos, economista formada pela Universidade Central da Venezuela, ex-chanceler, ex-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ela conhece cada parafuso da máquina estatal venezuelana. Mais importante, ela conhece cada rua, cada bairro, cada favela de Caracas, onde a resistência popular germinará ou morrerá. E foi exatamente isso que ela fez nas primeiras 30 horas. A última mensagem de Maduro Rodrigues não se escondeu no bunker presidencial, nem fugiu para a embaixada amiga. Ela foi para a televisão nacional e transmitiu a última mensagem que Maduro conseguiu enviar antes de ser levado pelos americanos: povo às ruas, milícias em movimento, todos os planos em ação. Esta frase, transmitida às 15h45 da tarde do dia 4, ativou algo que estrategistas do Pentágono jamais compreenderam durante meses de planejamento da Operação Resolução Absoluta. A rede de 4,5 milhões de milicianos populares que Maduro havia construído ao longo de uma década não são soldados convencionais. São trabalhadores, donas de casa, estudantes, aposentados que conhecem cada beco, cada túnel, cada esconderijo de suas próprias comunidades. A ativação imediata em Petare, a maior favela da América Latina, os primeiros grupos de milicianos se organizaram em menos de 3 horas. Em Maracaibo, berço da indústria petrolífera, trabalhadores das refinarias começaram a implementar protocolos de defesa patrimonial que incluem paralisação controlada das instalações caso tropas americanas tentem ocupá-las. Em Ciudad Bolívar, na Amazônia venezuelana, comunidades indígenas ativaram redes de comunicação ancestrais que funcionam completamente independentes de internet ou telefonia. Venezuela 2026, Iraque 2003, que Rodrigues compreendeu, e Trump aparentemente não, é que Venezuela 2026 não é Iraque 2003. Não é país fragmentado por divisões sectárias e tribais, é nação com 27 anos de revolução bolivariana que criou estruturas de poder popular em cada quarteirão das principais cidades. Os famosos consejos comunais
não são apenas organizações sociais, são células de resistência em estado de dormência que podem ser ativadas em questão de horas, e foram ativadas. Nas primeiras 30 horas pós-Maduro, mais de 500 assembleias populares se reuniram em Caracas para coordenar o que chamam de resistência de bairro por bairro. Não estão planejando ataques suicidas ou guerrilha urbana convencional, estão organizando greves rotativas, boicotes comerciais, sabotagem não violenta de infraestrutura e, principalmente, redes de comunicação paralelas que transformarão qualquer ocupação militar americana num pesadelo logístico. A resposta: a Trump, obviamente, não entendeu nada disso quando declarou da sua mansão em Mar-a-Lago que governaria a Venezuela. O homem que transformou política externa americana numa série de tweets megalomaníacos imagina que pode administrar país de 30 milhões de habitantes do seu campo de golfe na Flórida, como se Venezuela fosse uma das suas empresas falidas que ele pode reestruturar com o decreto executivo. A resposta de Rodrigues foi diplomaticamente devastadora. O senhor Trump pode governar seus campos de golfe. Venezuela será governada pelos venezuelanos. Frase que já está sendo pintada em murais por toda Caracas e que será lembrada como o momento em que uma mulher de 55 anos olhou nos olhos do império mais poderoso da história e disse: não. Estratégia de negação diária. Mas a resistência de Rodrigues não é apenas retórica patriótica. Nas primeiras 30 horas, ela implementou o que analistas militares chamam de estratégia de negação diária aplicada à economia. Ativou protocolos que transferem controle das principais reservas petrolíferas para conselhos operários regionais, tornando impossível exploração unilateral por empresas americanas, mesmo que consigam ocupar militarmente as instalações. É versão venezuelana da tática de terra arrasada, mas aplicada à era do petróleo digital. Você pode conquistar os poços, mas não pode extrair uma gota sem cooperação dos técnicos locais. Desdolarização de emergência simultaneamente. Rodrigues autorizou a ativação do sistema financeiro paralelo que Venezuela desenvolveu durante anos de sanções americanas. Em 30 horas, todas as transações governamentais fundamentais foram transferidas para plataformas baseadas em yuans chineses e rublos russos, efetivamente tirando o dólar americano da economia venezuelana de um dia para o outro. Foi o primeiro experimento de desdolarização de emergência da história. E funcionou. O telefone de Lavrovo, momento mais simbólico das primeiras 30 horas, aconteceu na madrugada do dia 4, quando Rodrigues recebeu o telefonema de Sergei Lavrov. A conversa durou 47 minutos. Segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores russo, incluiu o compromisso de Moscou de fornecer toda a assistência necessária para preservar soberania venezuelana. Em linguagem diplomática, isso significa: a Rússia está disposta a transformar Venezuela na Síria do hemisfério ocidental. Horas depois do telefonema, o primeiro cargueiro russo IL-76 pousou discretamente no aeroporto militar de La Carlota, o mesmo bombardeado pelos americanos na operação de captura de Maduro. A bordo: equipamentos de comunicação militar, sistemas de guerra eletrônica e, segundo fontes não confirmadas, técnicos especializados em defesa antiaérea. A mensagem para Washington era clara: qualquer escalada militar encontrará resistência não apenas venezuelana, mas também russa. Pequim aposta em Rodrigues à China, por sua vez, optou pela guerra econômica. Em 30 horas, Pequim anunciou pacote emergencial de 60 bilhões de yuans para estabilizar a economia venezuelana durante a crise. Não é ajuda humanitária. É investimento estratégico. Pequim está apostando que Rodrigues conseguirá manter controle do país e quer garantir sua fatia das reservas petrolíferas quando a poeira baixar. É a iniciativa Cinturão e Rota, chegando ao Caribe pela via do socorro financeiro de emergência. Presidência distribuída, mas o aspecto mais fascinante das primeiras 30 horas da era Rodrigues é como ela conseguiu transformar crise de decapitação política em oportunidade de radicalização democrática. Em vez de centralizar poder nas suas mãos, ela fez exatamente o oposto. Descentralizou ainda mais. Transferiu poderes executivos fundamentais para conselhos comunais, autorizou assembleias populares a tomar decisões sobre defesa territorial
e criou o que chama de presidência distribuída, sistema onde a autoridade central depende